Olá, todos sejam muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 1º de 2022. Sabe o que começa oficialmente hoje? A nova temporada dos Estados Unidos para as commodities de soja e milho. O trigo começou um pouquinho antes e hoje começa a temporada 22-23 da soja e do milho nos Estados Unidos. Então, o que foi, quem fez. A partir de agora, a gente olha até dia 31 de agosto de 2023. E o dia começa com queda na Bolsa de Chicago, vermelhinha minha tela aqui novamente na Bolsa de Chicago. E as notícias, eu queria dar notícias diferentes para vocês, mas são as mesmas notícias que nós estamos tendo vez ou outra aí. Lockdown na China e risco de recessão, temores de recessão, na verdade, acabam derrubando o mercado das commodities. Então, a gente vem nesse ritmo aí desde agosto do ano passado. Há um ano que nós estamos, quando o mercado começa a acelerar, vem uma notícia, principalmente vindo da China, e o preço cai, começa a acelerar, e o preço cai novamente, e essa semana nós estamos sentindo justamente isso, com Dalian e Xangai colocando mais medidas restritivas, lockdown, não é um lockdown geral no país, são em algumas regiões, mas como trata-se de China, qualquer bairro lá é maior do que muita capital aqui no Brasil, então acaba tendo um impacto realmente no consumo de commodities por lá e de produtos por lá, e é isso que nós vamos ver hoje. Então, começando pelo trigo, o trigo está caindo hoje 1,2% no vencimento de dezembro, e no vencimento do próximo ano, em março, caindo 0,94%. Então, ele está trabalhando realmente sentado em duas médias móveis aqui. Ainda estamos na sazonalidade de baixa, essa sazonalidade alta, como eu tenho conversado nos 2 últimos dias, ele começa o movimento daqui a pouco. Então, agora o fundamento para a próxima temporada, ele está se formando. Aqui no Brasil, nós tivemos geadas na semana passada, nós tivemos geadas nessa segunda-feira no Rio Grande do Sul. Eu recebi até do Taufer lá fotos da propriedade dele lá, com uma geada lá fininha na plantação, mas a gente só vai saber o impacto dessa geada daqui uma semana, 2 semanas, dependendo a intensidade do que foi a geada, para ver se ele vai causar algum prejuízo nas lavouras de trigo aqui no sul do país também. A princípio, algum impacto teve. Não sabemos ainda qual é a intensidade desse impacto. E o trigo Brasil vinha com uma expectativa muito boa de produção, 8,5 milhões de toneladas, era uma produção muito grande. O Brasil, que tradicionalmente produz 7 milhões, 7,5 milhões, a gente teria 8,5 milhões, 9 milhões de toneladas. A gente já começa até a falar em autossuficiência, coisa que eu acho improvável, pelo menos pelos próximos 5 anos, porque teria que dobrar a quantidade de produção de trigo aqui no Brasil para nos tornarmos autossuficientes. Então, tem um longo caminho pela frente para nós trilharmos para sermos autossuficientes no trigo. A gente importa basicamente 50% da necessidade, grande parte vem da Argentina, uma parte vem dos Estados Unidos. Então, tem realmente um longo caminho pela frente. Hoje saiu uma notícia vindo lá da Europa que a safra de trigo da Ucrânia para 2023 deve cair para 15 milhões de toneladas. Então, é uma queda entre 30% e 40% que as consultorias que cobrem a região lá estão estimando, né? Essa pesquisa, essa estimativa de 15 milhões de toneladas foi dita por um vice-presidente do Conselho Agrário da Ucrânia, ou seja, do próprio governo. E o problema aqui é um problema de dinheiro, não é tanto o problema de área, de insumos só. Então há um problema financeiro, realmente, como que esse produtor vai plantar o trigo, vai colocar a semente, fazer as aplicações de fertilizantes, de pesticidas, se não tem dinheiro para poder bancar, porque o fluxo está relativamente travado, apesar de ter começado um fluxo realmente um pouquinho maior ali no finalzinho do mês de junho, ganhou força em julho e agosto, mas as exportações, o fluxo está bem parado, há uma dificuldade financeira tremenda ainda. Então,
uma estimativa aí de uma queda entre 30% e 40% na produção de trigo lá da Ucrânia. A China, a gente tem visto problemas lá na China que não param, os problemas estão vindo de todos os lados. Já já nós vamos ver as commodities metálicas lá na Bolsa de Dalian, que é um bom termômetro econômico. Essa madrugada saiu o PMI da China e veio um número bem abaixo da expectativa de mercado, já numa região ali contracionista, abaixo de 50 pontos. Então a China realmente preocupa um pouquinho a maneira de falar, né? Um pouquinho parecendo uma retroescavadeira demolindo um prédio, né? Havia uma outra notícia de que os preços na Rússia, eles estão caindo do trigo devido a uma expectativa de safra recorde. E aumenta a expectativa das exportações russas agora no mês de setembro. Eles estão estimando um aumento para 4 milhões de toneladas, ante a expectativa inicial de 3 milhões e meio. Então, você vê que há um aumento bem expressivo nas exportações russas. Os preços caíram devido à pressão sazonal de chegada do produto. Então, está aqui, preços do trigo caem com o aumento com a pressão da colheita chegando. Então, houve uma queda nos preços. Então, a expectativa da Sovecon, que é a consultoria que cobre a Rússia, ela estima que a Rússia vai exportar 43,4 milhões de toneladas. Começa a haver o movimento devido a eles estarem com uma estrutura portuária muito adequada às exportações e também ter safra chegando ao mercado. Qual que é o problema? Não tem demanda lá nesse momento. A demanda ainda está fraca. Então, no quadro geral, essas exportações elas caíram 25%, 26% em comparação com o ano passado. Justamente porque muitas sanções comerciais, países que tradicionalmente compravam da União Europeia estão evitando comprar lá na Rússia. Houve uma dificuldade no início da guerra devido a ninguém saber o que ia acontecer. Armadores marítimos não estavam indo ao Mar Negro, ao Mar de Azov, ou nenhum porto russo, principalmente ali no sul, realmente nessas duas origens ali, devido a risco de arresto, a risco de ataque, risco de minas marítimas e tudo mais. Então caiu essa demanda. Como as coisas normalizando, vamos colocar assim, um fluxo começou a ir. Prêmios de seguro dos P&I Clubs, que são aqueles clubes de seguradoras que cobrem seguros de casco de navios, começaram a reduzir os seus seguros, então, e chegou a 5% numa janela de 7 dias, baseado no valor do navio, já caiu para 1,5%, então continua só o triplo do que um navio que vai para o Golfo, por exemplo, mas é uma condição que acaba melhorando a expectativa de um maior fluxo de exportações saindo por lá, e nós começamos a ver números como esses, expectativa de aumento nas exportações de trigo lá da Rússia, mas ainda há muitos problemas para serem saneados até que a gente tenha um fluxo normal de commodities agrícolas saindo lá da região. O milho, ele vem na carona, hoje estendendo mais um dia de queda, e uma queda forte, você vê que uma queda de 1,3% na entrada da safra norte-americana. Então ele fez um rally de alta na semana iniciada no dia 17 de agosto, aí ele parou numa máxima aqui de 6,83, não teve força, e ele bateu numa média móvel aqui de 100 períodos, e agora não teve força para romper. Então, tecnicamente, há uma boa chance dele vir testar essa média de 21 períodos aqui exponencial. O que está acontecendo com o milho, já que a USDA mostrou que os produtores reduziram a área, mostrou uma queda no rendimento no último relatório do dia 12 de agosto. A ProFarmer veio e jogou mais água no chope do milho nos Estados Unidos, reduzindo drasticamente a produtividade por lá, saindo de 175,5 para 168,1, reduzindo em 15 milhões de toneladas a expectativa de produção nos Estados Unidos. Problemas na Europa. A França, que é o maior produtor da União Europeia, vai colher a menor safra de milho da sua história. A China com problema de calor e seca por lá. O que está acontecendo que o milho cai? É a demanda. Demanda fraca. Então é aquilo que nós sempre comentamos aqui. Não adianta eu ter uma redução na oferta se a redução da demanda é mais forte.
Então, isso acaba impactando no balanço. Por mais que tenha uma menor oferta, uma menor demanda, ela vai deixar um estoque de passagem maior, um estoque comercial maior, e isso tira a pressão de compra, tira a pressão dos preços, e os preços acabam caindo. Hoje era para nós termos o relatório de vendas novas para exportação, mas o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, ele acabou alterando o sistema. Na última quinta-feira a gente já viu a zica que deu no trigo, eles não chegaram a renovar ou republicar quais foram as exportações do trigo, e agora eles falaram, não vamos publicar esse relatório até o dia 15 de setembro. Então a gente vai ficar meio que no escuro até 15 de setembro com relação às vendas novas para a exportação dos Estados Unidos. Antes disso, nós já temos um relatório WASDE. No dia 12, a gente tem um relatório de oferta e demanda global, publicado ali no início da tarde. Nós costumamos fazer uma live na publicação do relatório para acompanhar os números ao vivo. Então, até lá, a gente não sabe o que veio. Mas ontem houve uma publicação da EIA, Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, com relação a petróleo, derivados e etanol. E olha o que aconteceu com a produção de etanol lá nos Estados Unidos na última semana. E não é na última semana, ele está vindo com uma redução da produção do biocombustível por lá. Então, olha como a gente veio uma produção, ele caiu em abril, voltou a subir. Por que ele voltou a subir aqui? Porque a sazonalidade de alta na demanda e no consumo de combustíveis devido à entrada do verão nos Estados Unidos, um período de férias, maior consumo de gasolina, diesel e o etanol e o biocombustível do óleo de soja acaba acompanhando porque fazem parte da mistura do combustível mineral. A partir dali nós já teríamos uma tendência de queda, mas a produção ela vem caindo desde o início de agosto ou final de julho. Começou uma queda, ontem a EIA mostrou mais uma queda na produção de etanol, e olha os estoques aqui como eles estão aumentando. Então, toda aquela pressão, ela parece que está saindo do mercado nesse momento, devido a uma queda realmente na demanda. Nos últimos relatórios de vendas para exportação, nós acompanhamos que a China não está comprando milho nos Estados Unidos ainda, porque o milho no mercado doméstico chinês, negociado lá na Bolsa de Dalian, na arbitragem que é feita com o milho de Chicago, é mais barato eu comprar no mercado doméstico. Como há estoque lá, e a China é o segundo maior produtor de milho do mundo, produz mais de 270 milhões de toneladas de milho, só perde para os Estados Unidos, é mais barato para o suinocultor comprar, para o avicultor comprar o milho direto na China, o milho chinês, do que fazer a importação. Então, neste momento, as importações de milho norte-americano, o milho ucraniano está quase parado e no Brasil eles não começaram a comprar ainda, essa demanda está fraca. Então, por mais que a oferta tenha reduzido em relação à expectativa lá do início do ano, a demanda nesse momento caiu mais forte. E nós também temos a pressão sazonal, porque no finalzinho desse mês, o mês de outubro, já começa a chegar o produto no mercado. Aqui na B3, o movimento nesse momento ele vai estar ainda bem correlacionado, perde um pouco da correlação em comparação com o mês de julho, mês de finalzinho de junho, julho e início de agosto, mas ele ainda segue o movimento da Bolsa de Chicago devido à formação de preço, que é baseada no PPE, preço de paridade de exportação, que leva em consideração Bolsa de Chicago mais prêmio. Então, na B3, o fechamento de ontem, considerando o aftermarket, uma queda de 0,22% no vencimento de setembro. Esse mês já tem a liquidação do contrato, daqui a pouquinho ele já vai para o aviso de liquidação aqui no Brasil. A gente já começa a olhar o vencimento em novembro, que fechou com uma queda de 0,16% a R$ 89,60 a saca. Pulando para a soja está indo para mais uma queda semanal, né? Queda diária, né? Já é a quarta sessão consecutiva de queda na oleaginosa lá na Bolsa de Chicago. E aqui não é a demanda, porque a demanda vem batendo forte. Semana passada nós tivemos a divulgação do relatório do USDA, mais de 4,5 milhões de toneladas foram comprados para essa temporada que começa agora. A gente já vem há 2, 3 dias de anúncios de vendas
Uma Palestina não os conhecia, do outro palestinos conhece a China. Ontem mesmo, o USDA divulgou um relatório com 167 mil toneladas vendidas para a China. Agora, então, a demanda ela tem se apresentado sim. Tanto que o farelo de soja voltou a subir hoje, mostrando que no mercado doméstico norte-americano há demanda por farelo de soja. Claro que a pressão nesse momento para os vencimentos mais curtos, eles saem de cena, a gente começa a olhar, as esmagadoras começam a olhar para a temporada nova, os prêmios já do mercado físico também cederam um pouquinho, mas ainda o farelo tem sustentado ou tem limitado as quedas aqui no grão. O óleo de soja, mais um dia de queda, uma queda muito forte, 2,97% no vencimento aqui em janeiro. Deixa eu ver como que fechou o óleo de palma. O óleo de palma, uma queda de 3% lá na Malásia, a 3.860 rings por tonelada. Então, também a quinta sessão consecutiva de queda das cotações do óleo de palma lá na Malásia. Óleo de palma caindo, o principal óleo vegetal consumido no mundo, não tem como o segundo óleo vegetal mais importante do mundo, que é o óleo de soja, ficar isento a esse movimento. Então, hoje também registrando uma queda, acaba impactando nas cotações do grão. Vamos dar uma olhadinha como que está o oil share. O oil share voltou a subir. Então, o oil share que tinha caído para 42%, voltou a subir, chegou a tocar, 44%, e agora está em 43% nesse primeiro momento. O oil share é basicamente a margem da indústria, a participação das cotações do óleo nas cotações do grão. É bem importante olhar isso daqui para nós avaliarmos como que poderá ficar a demanda. No curso que nós vamos fazer na próxima semana, lá em São Paulo, nós vamos mostrar como que analisa-se o oil share para tentar determinar de onde que virá a demanda, ou para onde que irá a demanda, se Brasil ou Estados Unidos. É um indicador muito importante para olhar no grão aqui, no óleo de soja. No grão de soja. Então, o movimento que nós temos visto agora pode ser a sazonalidade realmente fazendo efeito e os preços começam a ser empurrados para baixo. O petróleo, mais um dia de queda forte no petróleo, ele que chegou a subir bastante no início da semana. Segunda-feira ele teve uma alta de mais de 4%, voltou a tocar aqui até a $97 o barril e desde então os preços caíram. O que levou essa alta aqui nessa segunda-feira? Foram dois pontos principais. O primeiro dele é a questão da oferta, ainda estava baseada naquela divulgação do ministro da Energia lá de que a OPEP poderia reduzir a produção de petróleo se fosse necessário. E começou uma mini-guerra lá no Iraque, que é o segundo maior produtor da OPEP, entre o norte, o Kurdiquistão, que já tentaram independência, conseguiram pelo voto, mas não foi acatado pelo governo central do Iraque. Começou uma guerra lá e houve um temor de que as exportações de lá fossem suspensas ou tivessem uma queda. Mostrou-se que não vai acontecer isso, pelo menos por enquanto. Então sai essa pressão de uma saída repentina de oferta de petróleo no mercado. Mas a China também anunciou lockdown lá em algumas localidades de Dalian e Xangai. Então isso reduz a demanda também pela commodity e os preços têm reagido a isso, junto com os persistentes temores de recessão, principalmente vindo lá da Europa. E esse mês nós temos a reunião do Banco Central norte-americano, onde virá muito provavelmente 75 pontos de alta na taxa básica de juros, o Federal Funds Rates. Lá deve vir mais uma alta, e isso acaba levando capital de outros ativos, tanto que o ouro já está vindo, deixa eu dar uma confirmada aqui, a $1.700 por onça Troy, hoje caindo 0,5%, e o dólar DX subindo mais um dia de alta a 0,22%, já a 109 pontos novamente. Então ele tem feito uma acumulação aqui, aparentemente, como disse o Maico ali, parece que é uma resistência. Para nós, vamos torcer para que não rompa, né? Sempre que o DX acaba subindo muito, ele tira a competitividade das commodities, deixa mais caro a aquisição da commodity física no mercado e também tira dinheiro especulativo que vai para uma renda mais segura, que ele possa fazer até um balanceamento da sua carteira. Então você acaba tirando fundos de investimento, bancos,
investidores institucionais de renda variável e leva para ativos mais seguros e com uma renda mais equilibrada em relação ao risco de volatilidade das commodities. O café hoje caindo 0,32%, 234,50 centavos de dólar por libra-peso. Você vê que o movimento que ele fez, aquele spike, aqui, não foi um spike porque foram 3 ou 4 sessões de alta. E agora ele está cedendo um pouquinho, uma queda leve aqui, mas é a 4ª sessão consecutiva de queda no café. Hoje 0,32% de queda, então algo leve. O que pode ter acontecido? Muita compra aqui, ficaram sobrecomprados, tanto o mercado físico quanto o mercado financeiro. Agora eles têm que começar a realizar aos pouquinhos esse lucro aqui e eles não têm necessidade de compra. Se você não tem necessidade de compra, a venda pode entrar em cena e a gente tem movimento, mas a queda ela é muito, muito leve realmente aqui nas cotações. Dá uma olhadinha no açúcar. O açúcar hoje, vamos dar uma olhadinha aqui, uma alta de 0,28% já, mas abaixo de 18 centavos de dólar por libra-peso, porque ele não chegou nem a testar esse suporte aqui do Fibonacci que eu tracei, ele parou basicamente numa média de 20 períodos aqui e hoje ele está fazendo uma correção. Eu acho até que esse candle aqui podemos dizer que é um doji, então está uma indefinição ainda nesse momento. Você vê que o corpo tem pavio para cima e pavio para baixo, quase do mesmo tamanho. Então, uma indecisão técnica de mercado. Na Bolsa de Londres, mais um dia de alta, 0,82% de alta, 555 dólares por tonelada. O prêmio de branco do açúcar, ele ainda voltou a subir, na verdade, e subir forte. Os 159 dólares é o prêmio de branco hoje. E veio uma notícia lá da Índia, que acabou se tornando o maior produtor de açúcar do mundo, ultrapassando o Brasil nessa temporada, que ela já começa a liberar as tranches ou as licenças de exportação para a próxima temporada. Então ela limitou as exportações, preço do açúcar lá em cima, houve uma aceleração do fluxo de colocação desse açúcar no mercado internacional. O governo falou, opa, peraí, vamos parar com essa brincadeira. Ali limitou a 11,6 milhões de toneladas, terminando a temporada, ela já começa a dar as cotas para exportação da próxima temporada. Então, 2 tranches ou 2 parcelas já foram concedidas. Então, daqui a pouquinho começa a chegar o açúcar indiano também ao mercado. Aqui no Brasil, a moagem já está um pouquinho acima de 50%, deve estar uns 53%, 54% da moagem aqui. A expectativa é que a gente termine ali com um volume em torno de 525 milhões de toneladas de cana moído, e as exportações nossas aqui vão ser mais fracas em comparação com o ano passado, porque a produção está mais fraca também. Aquela geada que pegou café, pegou milho no ano passado, também pegou açúcar. Então diminuiu o ATR, que é o açúcar total recuperável, a gente tem menos produto para ser colocado no mercado ainda. O que pode fazer uma pressão nos preços do açúcar é a paridade da gasolina. Então, vamos ver como que está na Abicom. Porque com a queda do petróleo, muito provavelmente a gente vai estar defasado com relação a esse aumento aqui. O diesel, basicamente even, 0,05 centavos. Agora a gasolina já pediria uma queda de 30 centavos no preço, uma redução de 9%. Esse é o relatório de ontem. Não houve esse relatório, porque o petróleo caiu bastante também. Já trazendo o segundo destaque de hoje, que é o preço da soja tem caído lá na Bolsa de Chicago e o preço da saca de soja em reais aqui subiu. É um cenário oposto do que nós vimos no milho, onde nós vimos a Bolsa de Chicago subindo e o preço da saca em reais caindo. Como que funciona isso? O que é isso? A lógica é aquela mesma planilha que eu mostrei para vocês no cenário do milho. Chicago caindo, mas olha o nosso doleta ontem, ele fechou a 5,20. Essa cotação de 5,18 é o after. Então, esse risk-off, essa aversão ao risco global que a gente tem visto aí nessa semana, tem tirado capital aqui do Brasil e o nosso dólar foi subindo. A alta do dólar compensou a queda da Bolsa de Chicago.
como nós trabalhamos com 3 referenciais de formação de preço, apesar de uma queda, foi uma queda muito pequena por enquanto, que foi o prêmio de exportação, o derivativo caiu na Bolsa de Chicago, mas o câmbio subiu. E a alta do câmbio foi maior do que a queda dos outros referenciais, o preço sobe. Então, tivemos uma alta em torno de R$1, R$1,50 em algumas praças aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, devido à enorme quebra que tivemos lá. Então, os bases regionais em muitas cidades, como Passo Fundo, por exemplo, a saca já volta a estar próximo de R$185 lá na região. Então, um aumento de R$1. Aqui em Cascavel, ela está em R$192,50. Foi o fechamento de ontem no mercado físico. Ela subiu R$1,50 em comparação com o dia anterior. Em Rondonópolis, ela saiu de R$164,50 para R$173. Então, olha o aumento que houve esta semana na saca de soja lá em Rondonópolis. Rondonópolis que tem uma logística excepcional, realmente, porque tem ferrovia vindo para Santos, tem terminal portuário, terminal rodoviário que vai para Miritituba, pode descer aqui também para Paranaguá, então uma valorização muito grande. Em Rio Verde, saiu de 1,67 para 171. Agora pensa naquele produtor que vendeu e está entregando por 167 e vê o preço no dia 171. O que aconteceu? Então, algum referencial pode ter subido. Aqui nós vimos que na formação de preço básica foi a taxa de câmbio, mas o basis regional pode ter subido também. Por isso que nós vamos fazer o curso lá em São Paulo na próxima semana para mostrar como utilizar esses indicadores técnicos para a comercialização. Então, o curso está no descritivo desse vídeo aqui. Deixa eu colocar na tela para vocês. Agronegócio. Ele já vai ser na próxima semana. O curso, ele está aqui, ele vai ser na próxima semana, a gente vai ensinar como usar justamente esse tipo de análise, e eu vou disponibilizar inclusive aquela planilha que vocês gostam aqui para vocês utilizarem na gestão de risco e na definição de estratégia de comercialização para vocês. Para nós fecharmos, vamos dar uma olhadinha que eu prometi para vocês com relação à China. Essa daqui são as cotações do minério de ferro na China. E aqui nós começamos a ter uma ideia de como que está o setor de construção civil, principalmente por lá, e a atividade industrial. E olha a queda que teve o minério de ferro desde junho desse ano. Ele fez uma queda muito forte, voltou a subir, e aqui passa a ser uma região de indecisão, porque esse é o momento de mudança de sazonalidade. Na teoria, deveria haver chuvas em agosto, que é um período de mudança de estação. Agosto e setembro é período chuvoso, diminui a atividade industrial. Esse ano a gente não teve chuva, mas as usinas, as indústrias pararam lá de produzir ou reduziram a produção industrial. Agora, passando a primeira semana de setembro, a gente devia ver um retorno das atividades industriais. Será que ela virá? Então, essa é a pergunta que eu faço. E realmente, para nós fecharmos agora, antes de eu mostrar os dados de frete, vamos dar uma curtida, pessoal. 345 pessoas assistindo aqui no meu canal, 83 curtidas. Até parece que está sendo cobrado curtida. Aqui na BMC, aqui, ó, 229 pessoas, 45 curtidas. A gente não está cobrando curtida, não, pessoal. Por favor, ajudem. Aqui, ó, 87 curtidas é pouco. E para fechar, um dado que é o que realmente me preocupa é queda de fretes internacionais. O BDI, o principal indicador de frete, uma queda de 5,11%, abaixo de 1.000 pontos. Fretes de grãos de soja para a China, abaixo de $50 a tonelada, no Brasil 49,40 e nos Estados Unidos 48,24. Isso tem colocado o replacement, ou custo de reposição da soja na China para o início da temporada, ou seja, a soja brasileira aqui, abaixo de $600. $585 hoje é o preço da soja CFR portos chineses. Então,
Isso daqui pode fomentar a demanda para o próximo ano. E essa demanda do próximo ano vem de soja do Brasil. Isso é bom para o prêmio, é negativo para a Bolsa de Chicago. O prêmio aqui teve uma valorização de 25 pontos para outubro, e para ano que vem a gente vê prêmios aqui dentro da sazonalidade, uma queda de 1 ponto, isso aqui dá para desconsiderar. E nos Estados Unidos, uma queda, esse é para o milho, uma queda de 18 pontos para o milho aqui. E a gente vê como que está os prêmios dos Estados Unidos, como que estão os prêmios do Golfo norte-americano. Então, esse aqui foi o programa. Deixa eu ver que tinha uma pergunta aqui no chat da BMC aqui, do Vale Forte. Isso é normal, sempre no período de pré-venda para a China a soja cai, mas não resiste à queda e volta a subir forte, não é mesmo? Isso é sazonalidade, ela vai cair, o comportamento sazonal vai fazer ela cair até novembro, e a partir de novembro inicia-se um movimento sazonal de alta, porque a safra norte-americana aparentemente já foi vendida grande parte no início, começa o movimento de alta porque a demanda migra para outra origem. Então esse é um movimento sazonal. China não tem saída, terá que produzir em torno de 29 milhões de deve ser toneladas de óleo de soja para começar a sua demanda anual. E os estoques estão baixando lá. Na Europa, na China estão baixando os estoques, mostrando que há uma demanda crescente por farelo, melhora de margens também. Lá na China tem levado a uma demanda maior, a compras maiores pelo suinocultor e pelo avicultor chinês. Então, é isso aí, pessoal. Eu vi que tem mais algumas perguntas, deixamos para amanhã. Para quem é assinante do Commodities em Foco, começa a live agora, exclusiva para os assinantes, com o Lucas Patachó e com o Vicente. Vai ter, até onde eu sei, uma análise da Vale lá com o minério de ferro. Para quem está aqui na BMC News, vai começar o Morning News. Então, ótimo dia a todos e nos vemos amanhã no Primeira Hora.